Olá, tudo bem? Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de Plantão. Desde já eu te convido a se inscrever no canal, conhecer os nossos outros vídeos. O nosso canal está chegando aos 28 mil inscritos. Desde já eu conto com a tua inscrição e com o teu like. Aqui eu falo de política, dos corredores escuros de Brasília, o que há de pior na política nacional e na política internacional também. Vez por outra, eu gravo vídeos aqui falando de política. Gente, como não poderia ser diferente, em plena Sexta-feira da Paixão, Brasília está pegando fogo, com cenas bizarras como a Michele Bolsonaro, hoje de manhã, lavando os pés do escroto, do inelegível, do que se dizia lá atrás incomível, imorrível. Ele parece que mentiu o tempo inteiro para você, para o gado, e não mentiu para mim, porque o Bolsonaro nunca me enganou. Desde a época do Bolsonaro no Exército Brasileiro, que eu já sabia que ele não é flor que se cheire. Bolsonaro, na sua vida pregressa na política, a começar como vereador no Rio de Janeiro, por pouco tempo, é bem verdade, mas lá o Bolsonaro já era corrupto. O tempo de corrupção do Bolsonaro vem desde os primórdios. Na época, ele já desviava dinheiro de combustíveis no Rio de Janeiro. Se tornou deputado federal por 28 anos, não tem um único projeto aprovado. E em 2018 se tornou presidente da República e não tardou muito para que ele colocasse as mangas de fora. A começar pelo desgoverno. Quando o Bolsonaro entrou na presidência da República, ele pegou seus filhos, seus agregados, seus comparsas, porque político bandido não tem amigo, não tem companheiro, e sim tem cupinchas, tem lacaios. E o Bolsonaro se cercou de coisas ruins, de políticos ruins do baixo clero, tal qualmente ele, e foram brincar de presidir o Brasil. Não à toa, em 4 anos de governo do Bolsonaro, Bolsonaro fez coisas escabrosas, coisas escrotas, que até outro dia eu ia gravar um vídeo falando disso. Bolsonaro foi processado aqui no litoral paulista, no litoral sul de São Paulo, por importunar uma baleia da família dos cetáceos. Ele teve que vir a São Paulo, depor, teve que se explicar para a justiça porque ele estava lá no habitat natural de um mamífero, de uma baleia gigante, ele de jet ski, girando em volta da baleia, importunando o animal aquático. Aí eu te pergunto, será que uma pessoa como Bolsonaro, para além de não ter caráter, que ele é uma pessoa que parece que tem uma deformidade moral, e isso vem lá desde o começo, de quando ele morava aqui em Eldorado, no Vale do Ribeira, desvio de conduta, ou é apenas mau caratismo mesmo? Um político que nunca respeitou ninguém, um político que se cercou de militares quando se tornou presidente da República, trouxe o generalato todo para o lado dele, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Bolsonaro corrompeu todos aqueles que cruzaram o seu caminho. Bolsonaro fez a política do toma lá da cá. Bolsonaro não fez nada para ajudar o Brasil. Pelo contrário, Bolsonaro vendeu as empresas, privatizou quase tudo que podia e o que não podia, entregou uma refinaria de petróleo para os árabes a preço de banana, em troca recebeu propina, ouro, relógios, joias para Micheque.
Bolsonaro, na época da pandemia, não cuidou do povo como deveria. Bolsonaro tirou os programas assistenciais que o governo do PT criou e agora está voltando. Bolsonaro fez com que disparasse os preços dos combustíveis, dos alimentos, dos remédios. Onde tinha uma obra assistencial, Bolsonaro fez questão de tirar esse projeto, acabar. Bolsonaro montou uma BIM paralela. Bolsonaro montou um gabinete do ódio. Bolsonaro fez tudo o que não podia. Bolsonaro fez tudo o que não devia. Bolsonaro, mau caráter como ele trata os filhos como qualquer coisa. É o 01, o 02, o 03, o 04. O Bolsonaro tem a filha Laura, parece que agora tem 14 anos. Ele a trata como a fraquejada. É o mesmo Bolsonaro que em 1994 dizia que poderia matar o presidente na época, Fernando Henrique Cardoso. O Bolsonaro que, antes de se tornar presidente da República, quando estava fazendo campanha, e depois, em 2018, ele se tornou presidente da República através do voto popular do povo, pegou um tripé lá no Acre e disse assim: vamos metralhar a petralhada. Quer dizer, Bolsonaro ele nunca escondeu o seu mau caratismo. Bolsonaro nunca escondeu de ninguém que ele não presta, que ele não vale nada. Mas mesmo assim a população brasileira, muito por conta de uma campanha de ódio que foi feita contra o PT, ele se tornou presidente da República. E depois, para tirar o coisa ruim de lá, deu um trabalho lascado. Tentou dar golpe de Estado. Houve motim na frente dos quartéis. Bolsonaro, quando recebeu a notícia de que havia perdido nas urnas, Bolsonaro se camuflou dentro de um quarto, levou aproximadamente uma semana, 2 semanas, para se pronunciar, e quando se pronunciou, disse que, aqui aspas para ele, disse que não tinha como ter perdido aquela eleição e que ele não acreditava no sistema eleitoral brasileiro. Mas mesmo antes do pleito, o Bolsonaro se reuniu com embaixadores para discutir as urnas eletrônicas. O Bolsonaro se reuniu com Carla Zambelli e com Walter Delgatti Neto para tentar manipular as urnas eletrônicas. Bolsonaro atentou direto e indiretamente contra a Constituição Federal. Talvez por não conhecer nada de nenhum livro e nem mesmo da Constituição Federal, o Bolsonaro não entende que não podemos atentar contra a Constituição Federal. A Constituição Federal brasileira, ela é normanda, ela é para normar. Ela é quem dita todas as regras. Ela é o princípio continente. Mas o Bolsonaro é muito burro, e os bolsonarenses também são burros demais da conta. Eles entendem que a liberdade de expressão faz parte do princípio continente, quando na verdade não faz. O Bolsonaro, ele não sabe absolutamente nada da Constituição Federal, porque se ele soubesse 2%, ele teria lido lá no artigo 5º, parágrafo 6º, inciso, cabeça. Se caracteriza crime de natureza grave e gravíssima atentar contra a Constituição Federal. Crime inafiançável e imprescritível. Inafiançável quer dizer que não existe valores, e não importa o valor que possa pagar para se livrar desse crime. E agora Bolsonaro já é réu. Resta saber quanto tempo de condenação ele terá.
ele e os seus fomentadores, articuladores da tentativa de golpe de Estado. Mas muitos se falam aí, mas o golpe não aconteceu. Cacete, se o golpe tivesse acontecido, eu não estaria falando aqui. Quem mais teria sofrido neste país seria os comunicadores, o meio jornalístico, os jornalistas canalhas, que tem um monte por aí, como aquelas blogueirinhas da Rede Globo, e de outras da CNN, da Jovem Pan e de outros mais. Mas também tem jornalistas sérios. Em qualquer país sério do mundo, o jornalismo, a comunicação é vista como a quarta força. Aqui no Brasil, não. Aqui o Bolsonaro mandava jornalista calar a boca o tempo inteiro. O Bolsonaro olhava para uma jornalista e dizia assim, você está querendo dar o furo do tocante a isso aí, né? Ele brincava com todo mundo. Ele brincava com as pessoas na época da pandemia, pessoas morrendo e Bolsonaro usando de sarcasmo. Ele nunca se preocupou com ninguém. O Bolsonaro sempre se preocupou com ele, com seu clã, com seus filhos. Bolsonaro nunca foi grato a ninguém. Até mesmo o Gustavo Bibiano, que era seu braço direito antes dele se tornar presidente da República, o Gustavo Bibiano, braço direito do Bolsonaro, morreu de modo muito suspeito, infartado na sua mansão no Rio de Janeiro. Será que ele infartou ou foi infartado? Bolsonaro, mesmo ele tendo sido um mau militar, e dentro do militarismo existe um slogan de que não podemos deixar soldados para trás. O bom comandante não deixa um soldado ferido no campo de batalha. Bolsonaro feria seus companheiros. Bolsonaro nunca teve amigo, repito. Ele sempre teve comparsas, porque é assim no mundo do crime. E o Bolsonaro é um criminoso, quanto mais. Os processos estão aí. Bolsonaro, desde a época do Exército Brasileiro, ele era aquele soldado que atirava de fora para dentro do quartel para ferir os amigos. Bolsonaro nunca enganou ninguém. Ele sempre disse às claras que é mau caráter, que nasceu mau caráter, que viveu dentro do mau caratismo e que vive e irá morrer sendo mau caráter. Porque no meio do Bolsonaro e do bolsonarismo, eu não conheço ninguém que eu possa colocar minha mão no fogo por eles. Porque aqueles que não são delinquentes, eles vão delinquir a qualquer momento. Ora, se eu não respeito a Constituição do meu país, se eu desconfio do STF, dos guardiões da Constituição Federal, eu vou desconfiar de todo mundo. O Bolsonaro nunca conseguiu enxergar nada de bom em ninguém. Talvez nem ele mesmo, porque é o tipo de pessoa que nasceu com um mau caratismo enraizado nas suas entranhas. Então, esperar o quê de uma pessoa assim? Que tem desvio de conduta, que tem uma personalidade dúbia, um homem corrupto, um homem que sempre gostou muito de dinheiro vivo, como o crime organizado gosta mesmo é de dinheiro, são inimigos do sistema financeiro, das contas, dos movimentos bancários, por cartões, por transações financeiras, através de gerentes de banco, de caixas de banco. Eles gostam mesmo é de sacolas de dinheiro. Compraram 51 imóveis com dinheiro vivo. Os filhos do Bolsonaro estão ricos. Para a família Bolsonaro, a política
sempre foi a galinha de ovos de ouro. Eles sempre gostaram de bufunfa, arame, faz-me rir. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. O banditismo está na veia do Bolsonaro e do bolsonarismo, quase que como um todo. A exemplo, temos o Valdemar da Costa Neto preso porque foi pego no esquema do mensalão. É dono do PL que ainda agrega o Bolsonaro. Dizer o que de uma excrescência como Valdemar da Costa Neto, como Bolsonaro, como essa corja maldita que só pensa neles. Eles não estão nem aí com ninguém. E se tu é bolsonarista, sai dessa, velho. Dá tempo ainda. Joga essa tapadeira fora. Deixa de ser burro. Entende que Bolsonaro só pensa nele. Sempre foi assim e irá continuar sendo assim. Nos últimos anos, na minha vida, eu tive muitas alegrias. Uma das minhas maiores alegrias foi quando o presidente Lula voltou à presidência da República. E com toda certeza, terei uma alegria muito em breve. Para além de estar alegre agora, feliz agora como estou, muito em breve eu terei uma outra grande alegria. Vai ser o dia que o Bolsonaro será preso. E isso vai acontecer muito em breve. Quando o presidente Lula, em 2022, no dia que ele se tornou presidente pela terceira vez, eu me envolvi numa bandeira do PT, soltei rojões e saí na minha rua, que é lotada de bolsonarento, com a bandeira envolvida no meu corpo, bandeira do PT, soltei fogos e fui na casa de um antigão que mora aqui, no mesmo quarteirão que eu, do Vitor Otávio de Andrade, policial militar aposentado, bom caráter, boa gente, um dos poucos militares não golpista. E lá eu confabulei com ele, mostrei a minha felicidade, a minha alegria. E ele passando aqui outro dia, em 2 semanas, falamos a mesma coisa, que no dia que o Bolsonaro for preso, irei comemorar do mesmo modo, já tem rojão ali comprado. Vai ser um dia de muita alegria e de muita festa. Eu sou Heleno Coleta e você está no Brasil de plantão. Se inscreva no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos. Estamos chegando aos 28 mil inscritos. Conto com a tua inscrição e com o teu like. Mas antes, dá uma olhadinha no nosso canal, veja os nossos outros vídeos. Muito em breve eu estarei num estúdio próprio, estarei gravando todos os dias, estarei com este canal monetizado, fazendo live pelo menos 2 vezes por semana. Então, se inscreve aí, isso não te custa nada. Agora, se tu é de esquerda, dessa esquerda reflexiva, assim como eu sou, fica neste canal, você é muito bem-vindo. Agora, se tu é de direita, de centro-direita, eu sinto muito, mas tira a tua inscrição, você não é bem-vindo e nem bem-vinda neste canal se você for de direita ou de centro-direita. Nem mesmo da direita moderada eu quero. Aqui é um canal de esquerda, mas de uma esquerda reflexiva, porque eu sempre fui assim. Eu, em 1991, 92, eu pintei a minha cara, a minha face, e fui para as ruas para o impeachment de Fernando Collor de Mello. E naquela época, o sangue da esquerda reflexiva já jorrava em todo o meu corpo. E assim continuo e irei continuar por muito tempo sendo de esquerda, sendo comunista, sendo petralha, porque é isso que sou e me sinto muito bem assim. Grande abraço
a gente volta.